Boa noite, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. É um prazer ter esse trabalho aqui com a gente. Alô, Rogério, querido? Oi. É o intercâmbio que a gente tem com... eu nem posso falar que é só com a ESAP, né? Mas é com Portugal inteiro, especialmente com a cidade do Porto e Famalicão também. Eu só queria apresentar e agradecer a presença da professora Eunice Prudente. A professora Eunice Prudente é da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ela é secretária municipal de Justiça e é do Conselho de Administração da SP Escola de Teatro, a ADAP. E nós temos também um procurador do município também. Desculpe, Maurício. Claro. Procurador do Estado, o Maurício Ribeiro, conselheiro nosso também desde o início. Ele apesar de um grande advogado, aliás, quando ele chegou aqui, ele era do Ministério Público, ele era promotor público e um possível ainda ator. Um promotor de justiça. Então, eu queria agradecer a vocês dois, é uma honra ter o conselho em horizontalidade com o nosso trabalho, e essas figuras são muito importantes. Então, só vou falar rapidinho, mas pela segunda vez consecutiva, a gente ganha o selo de transparência da Secretaria Estadual da Cultura. Isso chegou hoje para a gente, vocês vão receber e-mail, e é esse conselho que nos abraça. Parece pouco, mas a gente é das poucas organizações sociais que tem o selo da transparência. Então, obrigado por vocês estarem com a gente. Desculpa se eu falei muito. Bom, boa noite. Boa noite a todos, todas e todes. Hoje, então, nós vamos, após esse espetáculo, fazer um bate-papo, né? Conversarmos sobre as nossas impressões, a pesquisa da Luísa e do grupo, do elenco todo, né? Eu gostaria, então, primeiramente, de agradecer por esse maravilhoso espetáculo, né? E falar desse encanto que é o trabalho de vocês, a atuação dessas mulheres, né? Sensacional, extraordinário trabalho, né? Eu gostaria de, primeiramente, então, fazer essa referência a vocês e agradecer muito por possibilitar que a gente assista essa maravilha, né? Que é uma maravilha por um lado, né? Pela realização artística, mas por outro lado, então, essa situação trágica, né? E importante, necessária de ser sempre lembrada, né? Que não deve jamais ser esquecida. E, de todo modo, é uma bela realização cênica, né? Embora de situações que a gente não deve esquecer, mas que, no final das contas, o que fala de opressão, fala da mulher, fala da maternidade, mas, no final das contas, fala da liberdade, né? O que nos toca sempre, o que nos faz visualizar com essa situação, com esse espetáculo, né? É a possibilidade e a dimensão da liberdade, né? Os limites e a dimensão da liberdade, né? Então, para esse bate-papo, né? Nós somos eu e Luísa Pinto, né? E eu gostaria então de convidar, na ordem que estamos aqui, né? A Ana Pato, que é curadora, pesquisadora, professora, né? E coordenadora do Memorial da Resistência. Eu que trabalho com memória, está vendo, né? Não tenho memória, né? Do Memorial da Resistência. Ana, por favor, Ana Pato. Muito obrigada pela sua presença. Bom,
já falei da Luísa, né, que é essa atriz portuguesa, né, com quem eu tenho o prazer de compartilhar de uma pesquisa acadêmica, né? É verdade. Então, a Luísa, eu imagino que você foi assim, a pesquisadora, né, a que levantou esse espetáculo, né? E hoje nós temos, então, também a companhia, né, da Glenda Mesaropa, é isso? Mesaropa? Desculpe. A Glenda, então, também uma presença importantíssima para nós, né? A Glenda é cientista política, é pesquisadora, né? E a grande importância dela na pesquisa da Luísa, né, foram as entrevistas dadas, porque Glenda participou como assessora, como consultora da Comissão da Verdade, né? Então, acho que eu vou fazer uma apresentação bem curtinha, tá? Eu acho que já é o mais importante de tudo, né? E, por fim, então, o Gero Camilo, esse ator maravilhoso, né? Ator, dramaturgo, diretor, poeta, cantor, né? Bom, então, Luísa, eu acho que você poderia começar, né? Falando um pouco do seu projeto, desse espetáculo, né? Passa a palavra a você. Boa noite, obrigada, Beth, pelas apresentações, obrigada ao público presente. Antes de falar do projeto, tenho de agradecer aos meus coprodutores que apoiaram financeiramente o projeto, né, de várias formas, que é ao Álvaro Santos, da Casa das Artes de Famalicão, que foi a primeira pessoa a acreditar no projeto, e ao Ivan Cabral, pela ESP Escola de Teatro, e a toda a sua equipe, que têm sido extraordinários nesta residência artística e neste acolhimento. Isto é uma pesquisa. Eu sou, além de atriz e encenadora, sou investigadora, como já foi dito, e tenho vindo a trabalhar a questão dos direitos humanos há uns 10 anos a esta parte. Tenho vindo a investigar sobre direitos humanos com foco na questão da mulher e do posicionamento das mulheres nas artes, né? Como diz a nossa atriz ali, partimos sempre atrás da meta em tudo. Em abril, começamos com essa investigação, entretanto, iniciamos o pós-doc, em que a Beth Lopes é, eu digo orientadora, em Portugal diz-se orientadora, aqui no Brasil diz-se supervisora. Minha supervisora. Um agradecimento também ao Joaquim por todo o apoio que deu na assistência de direção e ao Márcio Aquiles por todo o trabalho que fez neste acolhimento. Eu estava a agradecer ao Ivan, ele teve que se ausentar um bocadinho, mas foi só dizer que fiz o agradecimento ao seu apoio, sem o qual isto não estaria a acontecer, e que o Ivan e o Álvaro são os coprodutores, parceiros desde o início deste projeto e, portanto, instituições e pessoas muito, muito importantes. Começamos em abril a investigar esta questão, porque me confrontei com um livro, acho que vocês aí no programa já leram, não é? Em Itália, sobre mulheres que na Itália fascista foram afastadas socialmente porque liam na rua, porque pensavam, porque não queriam cumprir ou levar a vida que os maridos, pais, tinham pré-definido para elas. E, portanto, era num hospício que foi construído para esse efeito e eram terrivelmente torturadas e afastadas por décadas, porque eram incómodas. Esse livro levou-me ao Colónia, a outro livro do Brasil, sobre o Holocausto brasileiro, e que, entretanto, comecei a trabalhar sobre essa pedagogia de tortura que vai sempre replicar, acontece nos regimes fascistas todos, eles replicam esse tipo de pedagogia de tortura, semelhante à Segunda Guerra nos campos de concentração nazi. E, portanto, descobrimos este livro e o que aconteceu aqui no Brasil, mas também aconteceu em Portugal. Mulheres que foram
não tantos casos no feminino, foram muito mais no masculino, com torturas terríveis na ditadura de Portugal. Então esta investigação é sobre o afastamento social nos regimes fascistas e que importa esse não esquecimento. Isto terminou no Brasil em 84. Em Portugal terminou com a Revolução dos Escravos em 75. Mas é muito recente, foi ontem. E todos nós vivemos na Europa uma ameaça imensa de poder regressarmos. E vocês aqui foi o que foi, não é? Pelo menos respiro. Agora cheguei aqui a respirar um bocadinho melhor, não é? Um bocado melhor, mas pronto. E portanto a investigação vai ser publicado um livro no final deste ano, que vai contar com imagens do espetáculo daqui, com os testemunhos desta mesa, desde já também até pela questão de autorização. Isto está a ser filmado, porque era importante os vossos testemunhos também para o livro, mas depois enviaremos tudo para vocês verem e ver se concordam com o que lá está. E, portanto, este projeto começa com um espetáculo, é o primeiro resultado. Este texto dramatúrgico foi escrito pela Mariana Correia Pinto, que é uma extraordinária jornalista de reportagem, jornalista de investigação, de um dos jornais mais importantes do país, que é o Jornal Público. E como ela faz muita investigação sobre direitos humanos, eu entreguei-lhe a ela para escrever o texto dramatúrgico, até porque eu queria dizer estas palavras. Eu não queria dirigir, eu não queria escrever, porque já estou a escrever um artigo científico, um texto para a supervisora, não é? Como se diz aqui. Então, eu queria dizer estas palavras, queria estar no palco. Então, tem 4 fases. É o espetáculo, como primeira pesquisa, que fizemos em abril, onde entrevistei, tive o grande privilégio de ter entrevistado a Glenda. Também já nessa altura falei com a Betty também. Fomos ao Memorial da Resistência, onde fomos muito bem recebidos e levei assim um banho de conhecimento imenso lá para isto. Termina o espetáculo, vamos ter um colóquio internacional, organizado pelo Centro de Estudos Arnaldo Araújo, pela SP Escola de Teatro. De outra vez viemos cá, o Ivan foi lá apresentar a instituição, nós somos parceiros, mas o Ivan tem razão, não é só parceiros da ESAP e do Centro de Estudos, nós somos mesmo muito parceiros do ponto de vista pessoal, da amizade, dos projetos que queremos fazer em conjunto e dessa parceria das instituições. O colóquio, primeiramente, em 2023 vai acontecer no Porto e, portanto, irá a ESP lá para esse colóquio internacional, com um open call mesmo, como se várias pessoas que estejam a investigar estas questões do afastamento e da tortura no fascismo vão participar. E depois, no ano seguinte, logo no início do ano, sai a publicação do livro, que vai contar com os espetáculos, com os vossos testemunhos, com as entrevistas que foram realizadas e com os artigos mais interessantes, porque vai ter revisão por pares e, portanto, os artigos mais interessantes para serem publicados no livro. E um filme documental sobre o processo criativo, quer do espetáculo, quer de tudo isto que está a acontecer aqui. Portanto, também com imagens de lá, imagens daqui e de todas as conversas, que eu ainda vou continuar meio vampira daqui até lá, a mandar um e-mail ou a telefonar, a pedir para me darem um pouquinho mais de informação. E é isso, eu não quero amassar, acho que nós já falamos muito. Queria só explicar também a enorme importância para mim e a honra de ter o Gero, o Camilo, aqui nesta mesa, é que além de nós sermos amigos, somos parceiros, já trabalhamos juntos. O Gero é uma das pessoas que é um grande ativista, vocês conhecem-no melhor do que eu a esse nível, porque ele habita o vosso território brasileiro. Eu, infelizmente, só o consigo acompanhar pelas redes sociais. Fico sempre preocupada quando um dia leva um tiro e é um grande ativista e muito preocupado com estas questões do lugar do humano, dos direitos humanos, tal como esta escola SP também é especial por isso, porque há uma premissa e um objetivo nesta instituição que difere de todas as outras. E, portanto, o Gero, pela luta dele, sendo um artista que luta como ele luta
e que luta contra as vozes silenciadas. Ele tem voz, até porque é uma figura muito conhecida e, portanto, a mensagem consegue passar. Era muito importante para mim ter-te aqui, querido Gero. Muito obrigada. Boa noite. Eu só tenho a agradecer o privilégio de ter conhecido a Júlia, né, e o Joaquim. A gente conversou longamente em abril, eu acho, e eu fiquei pensando depois daquela conversa como é que você iria fazer a transposição, porque você me contou o que você já vinha trabalhando, né, e o que a gente conversou. Eu ficava imaginando como é que você ia fazer essa transposição para a linguagem artística, né? E o que é interessante, quer dizer, Maria, Júlia, é uma potência. A peça se transformou numa potência e totalmente diferente do que eu poderia imaginar, embora, naturalmente, eu não seja a minha praia, mas vocês conseguiram transformar todo o sofrimento e toda a dor que está presente o tempo todo, mas numa potência mesmo criativa. E quando você estava falando do seu trabalho acadêmico, é interessante porque a gente está em fevereiro de 2023, num país tentando se reconstruir, e você utiliza duas ferramentas muito fortes, vocês na montagem toda, né, mas que é a arte, que eu acho que só pela arte a gente tem algum tipo de possibilidade de salvação, se é que existe, né, mas se não for pela arte não vai ser por nada. E a ciência, porque, em alguma medida, você está fazendo um trabalho científico, acadêmico, né? Então, você conjuga duas áreas que são fundamentais para o país, nesse momento, para essa reconstrução. Inclusive, quando a gente conversava antes da peça, o Gero lembrou que a primeira ministério, o status era secretaria, mas acho que o status do ministério a tombar na gestão do Inominável foi o da Cultura. Então, é que eu não consigo falar o nome dele. Eu não consigo. Então é super, super importante isso, né? É muito forte você conjugar essas duas coisas. Eu acho que vocês, nessa montagem, conseguiram honrar a memória de todas as mulheres que sofreram e desgraçadamente, tudo sugere que vão continuar sofrendo, né? No que me diz respeito da minha experiência que me trouxe aqui a essa mesa, eu fui responsável pelo grupo de trabalho que na Comissão Nacional da Verdade lidou com a violência sexual e de gênero, não só de mulheres. É um aspecto ainda que continua bem pouco conhecido da ditadura brasileira, por razões um pouco óbvias, né? É um tema tabu. Naturalmente, a tortura é injustificável, ninguém justifica a tortura, nem mesmo os violadores, mas eles conseguem construir uma narrativa da tortura, mas isso não se aplica quando tem violência sexual, porque aí extrapola até a narrativa dos violadores, né? Então, isso é injustificável e me parece que a força desse espetáculo ajuda a lidar com essa questão, porque é uma questão que, inclusive, como o Estado brasileiro não lidou até hoje de uma maneira satisfatória com esse legado, eu acho que o aspecto da violência contra mulheres, violência de gênero e violência sexual, que permanece tabu, é um aspecto que nos ajudaria como é que eu posso dizer, a delimitar o horror da ditadura, né? Seria algo que definitivamente explicitaria o que foi aquele regime, porque é muito perverso, né? E, como eu disse, nem mesmo os violadores conseguem justificar. Então, eu acho que o espetáculo, você remeteu algumas coisas que a gente conversou, né? Pelo menos a tortura dos mamilos, por exemplo, é uma coisa que eu não consigo esquecer. Uma na verdade, eu ouvia vítimas, elas testemunhavam para a minha equipe e para mim. Mas houve um torturador que procurou a comissão, a filha dele procurou, e por alguma ironia do destino, caiu comigo, e ele cismou que só falava comigo. E essa menção à tortura dos mamilos chegou por intermédio dele.
Naturalmente, ele não se identificava como torturador, ele dizia que dizia e era, né, um policial aposentado, um policial militar no Rio de Janeiro. E quando ele chegou, ele estava completamente perturbado pela imagem de um casal que ele via na casa dele, no momento presente, da comissão. E ele dizia que aquele casal estava exatamente igual como na década de 70, durante a ditadura. E era um casal que falava em espanhol, então provavelmente alguém que foi capturado no âmbito da Operação Condor. E entre as coisas que ele contava, que ele dizia que apenas presenciou, mas a gente tem certeza que ele participou, ele confessou que jogou corpos ao mar, isso sim. Mas o que ele dizia que presenciou foram cenas de violência sexual, de tortura. E uma das torturas era exatamente o uso de alicates nos mamilos de uma mulher, que é essa mulher que aparecia para ele e que ele dizia que ela estava com a mesma roupa, que ela estava como quando foi capturada, né? Então, era uma pessoa atormentada enfim, a força do relato aqui, a maneira como vocês conseguiram lidar com isso. Eu espero que o espetáculo tenha vida longa e consiga ser levado para outras cidades e faça uma temporada grande no Brasil e fora, porque a força dele, o caráter de mobilizar esse legado de uma maneira a nos ajudar a transformar e transpor é muito grande. Eu só tenho a agradecer a Júlia, a Maria, Joaquim, todo mundo, muito obrigada. Obrigada, Glenda. Maravilha. Antes de passar, peço desculpa. Não tive a oportunidade de dizer no início a importância também de termos 3 mulheres em palco. Eu criei uma música mulher, a Maria Quintelas, outra mulher, mas o diretor é homem, para não tornar o objeto muito sexista e ter um olhar masculino sobre uma história de mulheres. Peço desculpa. Bom, eu primeiro queria agradecer esse convite. A gente não se conheceu quando você foi ao memorial. Primeiro queria agradecer mesmo, porque a gente está esse ano no memorial dedicado ao tema ditadura e gênero. A gente abre uma exposição 24 de junho que chama Mulheres em Luta. Então, justamente é sobre essa temática, né? É a temática do acervo do memorial. Então, isso para mim foi muito bonito ver, fiquei emocionada em muitos momentos. E pensar que o memorial é um museu, a gente pode dizer que a gente fala é o principal, mas na verdade é o único, um museu brasileiro dedicado ao tema da ditadura, que está no antigo prédio do DOPS, onde foi por mais de 40 anos, e é em torno de um espaço carcerário, né? Nossa exposição temporária. E é um lugar onde acontecia tudo isso, né? Torturas, pessoas morreram, então é onde... E existe muito tabu, né, para se falar sobre a história desse museu. Então, a gente sempre ouve, mas é um assunto muito difícil. Vamos pular essa parte, né? E eu acho que a gente vem pulando muito essas partes todas da história brasileira, né? E talvez a gente agora esteja mais uma vez nesse momento de falar e de viver essa experiência. E o memorial é um museu que se constrói justamente pelo testemunho, né? Então, o seu principal programa, o seu acervo é a coleta regular de testemunho, e é justamente, a gente recebe pessoas que vão lá contar a experiência, inicialmente, da vivência delas presas naquele edifício, e que hoje a gente segue num processo de expansão, quer dizer, olhar para a ditadura também em toda a sua dimensão social, né? Então, hoje a gente está com uma exposição sobre a história do movimento negro, a gente trabalhou antes a perspectiva indígena também, do ponto de vista da ditadura, quer dizer, a gente também precisa olhar esse período da nossa história para uma diversidade também étnico-racial, né? O efeito da ditadura.
na vida e nos corpos de todos nós. E aí outro ponto também que eu fiquei muito contente com o convite, porque o teatro tem uma importância enorme para o Memorial da Resistência. A peça Lembrar é Resistir, que foi realizada, o memorial ele é criado, ele é fundado em 2009, e em 2008 é feito um pouco antes, em 99 é feita a peça Lembrar é Resistir, e ela causa de fato uma comoção, né? As pessoas viram um sucesso a peça antes da reforma, quer dizer, e aquilo move, é um disparador de todo esse processo de organização, assim, de parte da sociedade civil, em torno do Fórum dos Ex-Presos, que vai justamente pedir que aquele espaço se torne um memorial. Então, a gente está agora querendo recuperar essa história, né? E trazer o teatro para o museu, né? É um museu ainda que tem uma estrutura muito pequena como equipe, então a gente vem nesse desejo de crescimento, e eu acho que a gente espera que sempre a gente chegue a esse momento que o memorial possa também crescer e poder ter teatro, poder ter cinema, poder, enfim, como um museu de história, mas mais do que isso, é um centro de referência para essa memória, para a memória da resistência, e para a gente poder falar disso, né, do que a gente chama de memória sensível, né? Então a gente vem trabalhando. Uma coisa muito interessante é que o nosso público é jovem, e é muito legal a gente ver isso, né? Nosso principal público é de 18 a 24 anos. A gente recebe 80 mil pessoas por ano, e muitas escolas. A gente brinca que é um espaço para o professor de história, né? O segundo semestre a gente lota, porque é quando as escolas, os professores de história dão aula de ditadura. Então, assim, a gente recebe 1000 pessoas por dia. Assim, então, também tem uma expertise muito bacana de como falar disso, né? E eu acho que vocês fazem de um jeito muito bonito. Eu fiquei pensando da nossa vivência diária, de passar pelas celas e pensar o que se as pedras pudessem falar, né? A gente sempre pensa nisso. Então, é isso. Eu espero que essa seja uma parceria que começa agora, que a gente continue conectando a cultura, enfim. Que bom que voltamos, né? Assim a gente espera que siga. Obrigada. Quero mesmo... O que eu senti quando estive no Memorial da Resistência foi mesmo muito, muito, muito forte, quando entrei naquelas celas. E de repente parece que tenho uma entidade aqui ao lado que sai daquele espaço, edifício arquitetónico, e que está aqui. Ou uma mulher jovem, preocupada com a forma como se habita e como se resgatam essas memórias. A outra que se preocupa nessa Comissão da Verdade, em fazer justiça ao que aconteceu. Bem, não consigo dizer mais nada, estou só muito feliz. E também te dizer que o Museu do Aljube é um grande parceiro nosso, em Lisboa. Enfim, nós somos museus irmãos, e então compartilhamos dessa experiência. E a gente troca muito também que Portugal não fez a Comissão Nacional da Verdade, né? Então é um processo aí para todos nós, né? Bom, eu só agradeço a todas vocês por isso, né? Por essa frente, por nos colocar a par dessas questões tão delicadas e necessárias no sentido de resgate, de encontro a esse tipo de violência e perceber ela na estrutura da sociedade machista que nós vivemos. Então, eu me sinto aqui testemunha, vítima e algoz num só corpo, né? E isso é uma questão a ser tratada, né? Em todos os campos da ciência, da arte, um entendimento sobre isso é fundamental.
E é bom que seja dito e cuidado por vocês, mesmo, porque já está mais que na hora de que isso esteja nas mãos certas, nas bocas certas, nos corpos reais, que têm tanto a ancestralidade quanto o futuro e a resolução disso a partir do presente, da ação que vocês passam a tomar no presente para deixar a coisa o mais transparente e limpa possível, para que a gente entenda, né? Principalmente nós, homens, cisgêneros, e que nos tornamos, na maioria das vezes, testemunhas, e aí viramos algozes pelo silêncio, e então é muito importante a gente tocar nesse assunto, e o espetáculo de vocês vai fundo nisso, né? Nos bota em conexão direta com a história dessas mulheres, e eu fiquei até irritado com o fotógrafo, com os cliques do fotógrafo, porque às vezes me jogava para fora, eu quase segurei a máquina dele, porque era muito importante o nosso silêncio, né? Não era a fotógrafa, porque eu acho que ela talvez nem fotografasse com tantos cliques se fosse uma mulher que estivesse ali captando as imagens. Não, era um homem fotógrafo e que, de qualquer maneira, dizer que aquilo me incomodou, porque falava, não, olha essa pausa ela é importante dentro do teatro, porque ela fala nessas lacunas, né? Uma pausa no teatro, a gente sabe disso, é um dos momentos mais preciosos que a gente tem, porque faz parte da regência do corpo, da expressão do corpo, da conexão do corpo com a dramaturgia e com um instante mágico que só o palco, só o teatro, nessa função cumpre. Quando a gente perde isso, quando os ruídos tentam nos tirar desse lugar, tem algo errado aí. Mas aí depois, na hora ali na saída, eu já cheguei no fotógrafo, já bati um papo direto com ele, porque ele disse, não, é da escola, é pela escola. Eu falei, não, mas pelo amor de Deus, uns 5 cliques no máximo. Não é assim a cena toda e tal, porque é teatro. É teatro. E eu falei para ele, você viu, eram mulheres, e você fotógrafo, homem. Então é uma escuta que nos falta, cotidiana, é estrutural, a gente não percebe isso. E só se deparando com o teatro, ou com a ciência, com a pesquisa, com a construção da memória, é que a gente é capaz de tentar mudar e ampliar a nossa escuta para mudar, né? Nós tivemos aqui no Brasil já um exemplo muito cruel de um fascismo se estabelecendo democraticamente, porque foi eleito, né? Dito democraticamente, mas a gente sabe que não, mas eleito. E vivemos um inferno. Claro que antes da eleição teve o golpe é de 2016, né? Na Dilma, na presidenta, né? Então já era um golpe que também já trazia essa questão de gênero e do machismo, tudo aquilo que a gente já sabe. E presidenta que foi barbaramente torturada na ditadura. E que está lá no depoimento, claro, né? Então é muito importante, assim, e sorte que a gente está começando a pensar em sair desse esgoto, ainda com as coisas não resolvidas da forma mais justa que tem que ser, mas ainda tem muita coisa pela frente, muito caminho para que isso se resolva de alguma maneira, e esse tipo
de depoimento, de conversa, de colocar as coisas da forma mais transparente possível e nas bocas certas, é que vai nos ajudar mesmo a resolver essa nebulosa desse fascismo que se estabeleceu no Brasil, e que a gente ainda sofre as consequências, desde o genocídio dos nossos irmãos Yanomami, até as violências de gênero que seguem acontecendo. O Brasil continua sendo o país que mais mata trans no mundo. Isso foi, 2022, eu ouvi essa matéria no jornal anteontem. Então, não é uma coisa que a gente está falando do ano passado. Na Globo, né? Então, é muito importante. E eu vou colocar um adendo. Bom, a Luísa é minha parceira, a gente já trabalhou juntos, já dirigiu uma peça juntos, que foi apresentada em Portugal e que foi apresentada aqui. A Luísa me conhece, nós nos conhecemos aqui nessa praça linda e maravilhosa, que nos dá sempre muitos frutos e de muitos encontros. A Luísa foi ver Aldeotas, se encantou com o espetáculo, foi lá conversar comigo e falou: eu quero levar esse espetáculo para Portugal, e levou. E depois dessa ida, combinamos de fazer um trabalho juntos, com um ator português e um ator brasileiro, um diretor brasileiro e uma diretora brasileira, ou portuguesa, desculpa, e uma diretora portuguesa. E aí tivemos uma grande felicidade com esse espetáculo, e aí nos tornamos grandes amigos e parceiros. Sim, e só mais um adendo aí, que eu acho que nessa história também dessa violência, isso que aconteceu no Brasil, tem aquele documentário, eu não sei quem viu o documentário do livro mesmo, que é o Colônia, que é de Barbacena, né? É impressionante, é muito forte. Hã? É muito forte. Tá no YouTube, quem não viu, obrigado. Quem não viu pode ver, está lá à disposição no YouTube. Tem os depoimentos de tudo que aconteceu ali. Morte de mais de 60 mil pessoas morreram. Mais de 60 mil pessoas morreram. É um dos holocaustos brasileiros, né? Tem também o da seca lá, que aconteceu lá no Ceará, inclusive no meu estado, que era para que as pessoas não chegassem na minha cidade natal, que era Fortaleza. Criava-se campos de concentração, e essas pessoas morriam nesses campos de concentração e não conseguiam chegar até a cidade. Isso lá no Ceará. Mas voltando para a colônia, que aí tinha gente do Brasil inteiro, e era um trem que chegava e levava o vagão dos loucos, carregado de loucos, e colocava aqueles loucos dentro da colônia, e a maioria negros, porque essa é a observação que eu quero fazer no caso aqui do Brasil, né? Que o fascismo tem nome e tem classe também. É importante a gente perceber isso, que não é uma invenção e só uma loucura. É um projeto político, é um projeto de extermínio de uma parcela da sociedade. No nosso caso aqui, a maioria pobres e negros, né? Quando você olha no documentário, é nítido. São poucos os brancos, e os brancos ou brancas que estão ali dentro são esses loucos que querem a liberdade, que gostam de leitura, que querem defesa de direitos, né? Que ainda conseguem verbalizar isso, mas logo em seguida são reprimidos, reprimidas, e também mandados para a vala dos loucos e tal. E então é isso, é importante a gente também pensar
que é um projeto político, que não é uma loucura, que não é um delírio só, né? E eu fiz O Bicho de Sete Cabeças, que é um filme com direção da Laís Bodansky, e foi filmado no Juqueri, uma parte dele, então ainda tinha pavilhão em funcionamento. Eu cheguei a olhar pelas frestas do portão um estado de abandono, de gente em condições muito cruéis, e no Bicho de Sete Cabeças a gente segue o personagem, que é o personagem que o Rodrigo Santoro faz, que é um personagem que chama Neto, um jovem branco, né, de classe média baixa, mas que está fumando um baseado, está fumando um beck, e é por conta, o pai acha na mochila o cigarro de maconha, e por isso ele é preso, ou ele é mandado para o Juqueri, né, e lá ele toma os choques e tal. E viver esse filme foi viver uma experiência muito forte, é tanto que o filme se tornou um parceiro da luta antimanicomial no Brasil. Ele é uma referência para se tratar desse assunto, ele foi muito importante para a discussão que se deu dentro do movimento antimanicomial e dentro do movimento de saúde pública do Brasil, a partir, novamente, da arte. Ou seja, nós, e aí por isso que eu volto para o meu corpo, testemunha, vítima e algoz, porque a gente, como ator, a gente empresta esse corpo para fazer esse tipo de denúncia e para contar essa história, e não é à toa, e que dá frutos, dá discussões, dá encontros, e é capaz de mudar mesmo normativas, e mudando normativas a gente muda legislações, a gente muda uma série de coisas, políticas públicas que são importantes. Só te agradecer, que coisa linda e forte esse seu espetáculo, e a necessidade que ele vá para muitos países e para muitos lugares, porque com certeza existem identidades no país e no mundo inteiro relacionadas a essas questões. Obrigada. Eu quero agradecer as palavras dos presentes aqui nesta mesa. Estou mesmo muito feliz e estou muito emocionada, como já perceberam. Eu gostava de chamar as meninas que estão comigo no palco para tirar uma fotografia. Pode ser, alguém nos tira uma foto para além do que está a ser filmado. Vai, Maria. Cristina. Vamos para aqui vamos para em pé, vamos para em pé. Sim, todos, vamos para todos. Não se importam. Eu tenho que ter uma foto com estes ilustres todas, as pessoas que me estão a ajudar muito na minha pesquisa. E, imediatamente a seguir, eu vou pedir aos coprodutores e parceiros para se juntarem